Para você, Raete, o que é a espiritualidade? Ah, Diego, eu assisto todos, tá? Uhum. E foi uma descoberta o seu canal, viu? Eu recomendo que todos aqui que estão presentes, que vão assistir depois, também procurem ver o trabalho do Diego, que é sensacional. Uhum. E aí eu estava pensando agora na sua resposta. E eu estava pensando, sabe, que se a gente fosse definir a espiritualidade, a gente teria muito trabalho, porque cada vez que a gente fosse definir, ela estaria mais voltada para o nível da condição de cada ser. Porque, sendo a espiritualidade uma condição natural que o ser carrega desde a sua criação, ele vai ter uma busca, essa busca incessante do ser, será ao longo de toda a sua evolução, desde a situação mais primitiva até a situação mais superior, mais elevada. E a gente observa que durante o pouco capítulo que a gente consegue falar aqui agora, que é essa existência terrena, a gente vai perceber que o ser humano, ao longo da sua evolução, até tecnológica mesmo, vamos dizer assim, né? À medida que ele tem essa incessante busca, né, interior, é uma sensação, é um desejo, é uma inconstância própria do ser, e ele vai carregar isso sempre. Ele tenta melhorar a sua vida cada vez mais. Esse é o princípio da tecnologia também. E é o princípio de tentar viver melhor, até mesmo com as coisas mais rudimentares, até as coisas mais sofisticadas, e coisas que a gente ainda nem sabe, nem pode imaginar agora, de tão Uhum. sofisticado que vai ser. Então, para definir finalmente, eu diria que só vamos saber definir espiritualidade no nível de busca que o ser se encontra. Então, ele vai estar numa condição e espiritualidade será para ele isso, ou será aquilo, ou será ainda outras coisas, mas é sempre uma busca. É aquilo que faz ele evoluir. Espiritualidade é muito mais do que a gente conhece por aí, que alguém defina que é sobre espíritos ou sobre coisas da espiritualidade. Mas ela está aqui dentro mesmo, dentro aqui da nossa essência. O Kardec ele foi um pesquisador, foi um investigador, e a decodificação da doutrina espírita, no meu entendimento, foi um passo importante para expandir esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, né, em plano extrafísico e plano físico. No seu ponto de vista, Raete, qual que é a importância, assim, importância prática dessa interação entre plano físico e plano extrafísico? A espiritualidade, a gente pode definir que a espiritualidade estaria na condição, vamos dizer, dos nossos irmãozinhos superiores, né, que trabalham para que a gente também vá galgando os nossos espaços. E agora eu me refiro à espiritualidade nesse sentido. A espiritualidade, ela tem um trajeto, um percurso que ela vai aplicando. Como eu sou professora, eu vou usar aqui a mesma, o paralelo do ensino, por exemplo. Então, à medida que a criança vai adentrando num ano, depois que ela vem com aquelas atividades que ela captou, aquilo que foi programado dentro daquele currículo, ela vai para um outro. E assim sucessivamente. Penso eu que a espiritualidade trabalha dentro da nossa condição. E aí voltamos para o nosso conceito lá inicial da nossa fala de hoje, que a espiritualidade, ela está realmente aqui intrínseca em cada um Sim. e que ela é uma chama. Então, veja, Kardec, quando compilou, ele cumpriu uma programação superior Sim. àquilo que era exatamente compilar uma doutrina, né? Ela se torna uma doutrina à medida que ela tem ressonância com um grupo de pessoas,
A gente sabe muito bem que na Europa ela não repercutiu tanto, e nem na própria França, que Sim, foi o berço do Kardec, mas no Brasil muito mais, e haverão outros países e outros lugares. Então, perceba que essa espiritualidade, essa inconstância, essa chama interior, ela está muito mais dentro realmente das pessoas, e haverá ou não ressonância para esse grupo, para aquela pessoa, para aquela outra. E sim, quando eu penso a importância prática, como você pergunta, é exatamente dar seguimento ao desenvolvimento tecnológico até da evolução dos seres, porque a tecnologia, a ciência, ela estará sempre e intimamente relacionada à nossa captação, à nossa forma de ver o mundo, a ver as coisas. sim, Você vê, se a gente hoje estivesse conversando online no ano de 1130, numa cidade da Espanha, por exemplo, e alguns padres, reis, vissem a gente fazendo isso, nós iríamos ser queimados com esses nossos equipamentos. Era aquele o momento da humanidade. sim. Hoje, aquilo que a gente considera que é inexplicável, espiritual, simplesmente, porque a gente não sabe definir, porque a gente não consegue ver com os nossos sentidos atuais desse corpo biológico, a gente pensa que é algo que a gente não explica. Ainda bem que a nossa humanidade já consegue compreender que pode até não ver, pode até não sentir, mas que é possível que seja verdade. Muito bom.